Muito bem, estamos aqui com mais um programa para falar um pouco sobre maçonaria. E hoje a nossa pauta é falar sobre o dia 20 de agosto, onde no Brasil é comemorado o Dia do Maçom. Para isso, estamos aqui com o professor Hamilton, que é nosso historiador aqui do Grande Oriente do Brasil, Paraná. Professor Hamilton, seja bem-vindo novamente, né? E vamos tentar falar um pouquinho sobre essa data, porque dentro da maçonaria no Brasil é considerado 20 de agosto. A gente sabe que lá fora, nos Estados Unidos, é outra data, em homenagem a outras pessoas, mas a gente quer falar por que foi escolhida essa data para o Brasil, né? E algumas pessoas já sabem que essa data está relacionada mais ou menos com a independência do Brasil, né? Ou tenta-se relacionar o 20 de agosto com a independência. E para a gente falar de independência, a gente precisa falar um pouquinho de Dom Pedro I também, né? Porque foi o homem que ergueu a espada lá e fez a independência. Boa tarde a todos. E sempre é bom a gente poder desmistificar mais um mito, né? Já vamos começar assim. Já deu a bola, já cantou a dica. No dia 20 de agosto nunca aconteceu nada, maçonicamente falando, mas nós vamos falar sobre isso. E é um erro histórico que vem se replicando desde 1923, através de um historiador que interpretou um calendário erroneamente, né, na data de 20 de agosto e criou esse mito também que a maçonaria fez a independência do Brasil. Nós vamos falar sobre isso também. Isso. Acho que é importante a gente situar essa cronologia, né? Dom Pedro I, ele vai virar imperador do Brasil em 1821. Exatamente. Em agosto de 1822, quase um ano depois, pouco mais de um ano depois, ele é iniciado na maçonaria. Virou grão-mestre. 2 meses depois, ele já vira o grão-mestre da maçonaria. O pessoal já aclama ele numa sessão e ele vira grão-mestre. Ok? Exatamente. Isso lá por outubro de 1822, mais ou menos. Em outubro de 1822. Na realidade, o que acontece? Em 2 de setembro, né, o imperador estava numa viagem para Santos e em 2 de setembro eles recebem o Conselho de Estado, o Conselho de Guerra, o Conselho de Estado, que era do governo, recebeu cartas de Portugal falando sobre que eram para eles fechar tudo aqui no Brasil e voltar para Portugal. O Dom Pedro I ia voltar como filho do rei Dom João lá, né? E os chefes de Estado, todos os ministros, iam ser presos como traidores. E isso deu desespero no governo e dispararam 5 correspondências através de um correio, né? Que era o correio do governo, se chamava Paulo Bregaro. Ele, inclusive, é patrono dos Correios no Brasil, esse homem. Eu nem sabia disso daí, mas no decorrer das pesquisas apareceu o nome dele, né? Ele é cavalo, ele levou 5 dias para chegar até Dom Pedro Estava, que era nas margens do Ipiranga, do Riacho Ipiranga. Aí nós estamos do dia 2, levou 5 dias, dia 7 de setembro. Okay. Exatamente. O que aconteceu? Lá Dom Pedro declarou, ainda leu as cartas, recebeu as 5 cartas, nenhuma das cartas falava sobre a independência, sobre a maçonaria, falando sobre a independência. Uma das cartas eram das Cortes de Lisboa, né, falando sobre essa situação, que não podia perdurar no Brasil mais e tal, que o Brasil deveria permanecer colônia de Portugal. A segunda carta foi da Leopoldina, né, a esposa dele, que era a princesa regente, ela estava no poder enquanto ele estava viajando. E nós até falamos sobre isso, ela assinou a independência, então é muito interessante isso. A gente um dia falar sobre isso, falar sobre isso, né? Porque existe muito mito com isso daí, que a mulher não tinha uma posição, e a mulher realmente não tinha, mas nós temos no Brasil muitas histórias de matronas, e temos essa história também da Lei Áurea também, né? Isso, temos a princesa Isabel, Brasil, exatamente. Tem bastante. E daí, uma das cartas que ele recebeu foi de José Bonifácio, que nessa época era grão-mestre da maçonaria, e José Bonifácio nessa carta não fala nada para ele. Olha, nós temos o conteúdo da carta, não fala. Olha, você tem que fazer independência, que a maçonaria acha que é melhor fazer independência. Não, o José Bonifácio fala para ele assim, olha, você tem 2 caminhos. Ou você volta para Portugal do jeito que seu pai manda, e nós todos vamos presos, ou você declara independência. E essa carta foi escrita em 20 de agosto? Não. Não foi. Já vamos chegar no 20 de agosto. Então, o que acontece? Daí teve mais uma carta do Chamberlain, que era um espião inglês do Dom Pedro I também, e também não falava nada sobre isso.
Em 1923, vamos falar sobre então o 20 de agosto. Em 1923, um historiador chamado Assis Sintra escreveu um livro sobre o centenário da independência do Brasil. Ali ele falou a primeira vez sobre o 20 de agosto. O 20 de agosto, na realidade, nós temos, acho que se eu não me engano, a 14ª sessão do Grande Oriente, nós temos a ata da sessão, e nenhuma dessas sessões se fala em independência. Tá? E o que aconteceu? Erroneamente, o calendário do Grande Oriente, o calendário primitivo do Grande Oriente do Brasil, era um calendário hebraico. Então ele começava o ano no dia 21 de março. Esse Assis Sintra, esse historiador, ele fez uma confusão e ele acreditava que começava no dia 1º de março. Se você olhar pelo dia 1º de março, a gente chega no dia 20 de agosto. Okay. Mas como nós sabemos que é errôneo esse 1º de março, ele deveria começar em 21 de março. No dia, é uma data solsticial no hemisfério norte, que nós temos o início da primavera. Então tem um significado, um simbolismo nessa data. É quase um calendário hebraico. Quase um calendário hebraico. Só que em vez de começar no dia 1º de março, isso começa no dia 21. Devido ao solstício. Exatamente. Então, o que acontece? Quando ele fez essa compilação nessa época, em 1923, ele falou que a data seria 20 de agosto. Daí, em 1957, houve uma mesa redonda das grandes lojas, da Grande Loja do Pará. Dessa mesa redonda, saiu-se um documento de lá, um dos documentos, um folhetim. Esse folhetim, em 1957, um dos pontos dele, além de outros pontos, o 4º ponto era que deveria se criar o Dia do Maçom, escrito com N, inclusive. Houve um erro de português, inclusive, e veio escrito com N. Tá? É bem frisado isso daí, nas obras do Kurt Prober, ele fala muito sobre isso. O que aconteceu? O grão-mestre Goitá Vilela, que era grão-mestre da Grande Loja de Minas Gerais, apresentou essa ideia para a Grande Loja. Tá? E eles acharam interessante a data de 20 de agosto, porque ele tinha lido esse livro, tá, do Assis Sintra, e o Assis Sintra falava sobre essa data, ele apresentou, todo mundo aceitou. No dia 20 de agosto de 1957 foi comemorado o primeiro Dia do Maçom em Santa Catarina, pela Grande Loja de Santa Catarina. Na realidade, as primeiras grandes lojas que fizeram isso foi Santa Catarina e Paraná. Paraná também foi. Já entrou nessa. E isso, de alguma maneira, o Grande Oriente do Brasil incorporou isso daí na sua história e hoje nós estamos aí, dia 20, comemorando. Ninguém contestou. Todas as potências foram abraçando a data. Isso, na realidade, nós precisávamos da data. Mas nós podíamos ter escolhido... tem tantas datas, olha... A data de falecimento de Gonçalves Ledo, ou de Joaquim Nabuco, ou até do William Booth, o criador do Exército da Salvação. Tem várias datas que são 20 de agosto. William Booth, na realidade, Gonçalves Ledo e José Bonifácio não são 20 de agosto. Mas William Booth morreu em 20 de agosto, criador do Exército da Salvação. E tivemos o Visconde do Cairu também, que foi um homem importante do Império, que morreu também no dia 20 de agosto. Então, se essa data tivesse vindo para o nosso calendário maçônico com essa justificativa, tudo bem. Uhum. Mas não veio. Ela veio com uma justificativa que houve uma reunião dentro do Grande Oriente e que se falou sobre a independência. E não é verdade. Nem houve reunião. No dia 20 de agosto não houve reunião dentro do Grande Oriente. A reunião mais próxima que nós tivemos foi no dia 2 de setembro. E depois, dia 9 de setembro, que foi após... Isso. E também eles não tinham como saber, porque assim como a informação não tinha como chegar em 5 dias, era mais de 5 dias para voltar. Não tinha como. Veja, se a carta chegou no Conselho do Estado no dia 2 de setembro, e o Correio em marcha forçada, inclusive fala sobre isso, em marcha forçada quer dizer que o cavalinho está sentando a bota, né? Então, ele em marcha forçada, ele encontrou Dom Pedro no dia 7. Levou 5 dias. Era impossível ele pegar... Dom Pedro declarou a independência. O cavalinho rapidinho também. Vamos para o Rio de Janeiro, porque nós temos que chegar na capital para informar o Conselho de Estado que foi declarada a independência. Ele saiu de lá dia 7. É impossível ele estar dia 9.
Nem na época não tinha outro meio de comunicação, era o cavalo levando a cartinha ali. Então, na verdade, foi um erro histórico de datas que quem fez o livro não soube converter. Foi um erro de interpretação. Hoje nós sabemos que a data correta, vamos dizer que fosse seguir o calendário dessa reunião, a 14ª reunião, né? Ela cairia no dia 2 de setembro, que também estaria errado, porque era impossível em 2 de setembro se saber que foi proclamada a independência do Brasil. E a reunião de 9 de setembro, Gonçalves Ledo não fala sobre nada de independência. Ele fala sobre o Brasil ser um país pujante e que poderia ser um país, vamos dizer, deveria ser um país sozinho, né, sem ser colônia. E ele, na reunião mesmo, ele fala que deveriam marcar outra reunião para falar sobre isso. Quer dizer que não foi decidido nada. Sim. Então, isso é um erro histórico em cima de outro erro histórico e se somando todos eles. Foi uma reunião após a independência que não se decidiu nada, eles não sabiam do que tinha acontecido e iam conversar depois. Né? Inclusive, se o professor Álvaro puder explicar sobre a data dos 4.000 anos, é interessante o calendário da... É porque esse calendário, na verdade, o problema já começa com aquele bispo lá, o James Ussher, que ele faz um calendário onde ele pega todo aquele livro de números da Bíblia e ele começa a anotar. Matusalém viveu tantos anos e nasceu tanto. E ele começou a fazer essa cronologia e chega naquela data, lá, que é 23 de outubro de 4004 a.C., Deus fez o mundo. Né? Então ele chega nessa data. 4004 a.C. O James Anderson, que foi o cara que escreveu a primeira Constituição da Maçonaria em 1723, ele... Em vez de ele pegar 4004, ele fala assim, bom, a gente tem que botar uma data bonita para a maçonaria também. Em vez de pegar 4004, ele pega 4.000 anos apenas, para arredondar os cálculos, né? Então, por exemplo, para quem está nos ouvindo, né, hoje nós estamos em 2023, então o Anderson ele dizia assim, então hoje 2023 mais 4.000 anos antes de Cristo, então hoje seria o ano de 6.023, da verdadeira luz, de quando o mundo foi criado. Segundo o James Ussher, era mais 4.004, então hoje seria 6.027. 6.027. Sim. E aí, uma parte das potências adotaram esse calendário do Anderson. Algumas adotaram o calendário hebraico, começando no dia 1º de março. E a França, para ser diferente da Inglaterra, porque já existia a rixa naquele início, né? Porque a Inglaterra queria mandar, a França era um pouco mais liberal com relação a algumas leis. A França, ela adotou o calendário começando o ano no dia 21. Do dia 21. É interessante... E, em vez de começar 1º de março, 21 de março. É interessante porque aqui, a 14ª sessão do Grande Direito do Brasil, nós temos a ata dessa sessão. No dia 9 de setembro de 1822. A data maçônica, que é a data que acabamos de falar, seria o 20º dia do 6º mês de 5.822. Que seria no dia 2 de setembro, não seria no dia 20 de agosto. Aqui é que está o erro de transcrição, talvez o erro de interpretação, né? E veio seguindo esse erro e não se falou em independência na reunião. Perfeito. Então, a gente não pode... aqui, esse programa, nós sempre estamos lutando com os mitos, né? Exato. Isso é mais um mito. É mais um mito. A ideia nossa é o que é? Desmistificar a maçonaria, trazer para o público... tanto o maçom quanto o público leigo, né? O que a gente pode falar sobre maçonaria, suas contribuições na história. Sim, de verdade, né? De verdade. E de verdade, isso. Tirando esses mitos, né? Já falamos sobre Tiradentes, né? Outros que não existe prova nenhuma que foi maçom. Muita gente ainda fala, faz trabalhos, escreve livros, mas não tem nenhum fato verídico, nenhuma comprovação histórica que ele tenha sido. É mais um caso agora, então, do dia... De mito, do dia 20 de agosto. Dia 20 de agosto, mais um mito. Inclusive, o Dom Pedro mandou fechar a maçonaria, a gente sabe, logo depois, né? Mas ele reabriu logo em seguida também, não permaneceu fechado há muito tempo. O problema ali, no meu ponto de vista, né? Porque a gente lê... Nós tínhamos duas vertentes ali políticas dentro que apoiavam Dom Pedro de certa forma, que era o Joaquim Gonçalves Ledo e o José Bonifácio. Né? Só que Gonçalves Ledo, ele queria tirar a monarquia do Brasil e transformar numa república já de imediato. O José Bonifácio não, ele estava do lado de Dom Pedro porque ele queria somente fazer a independência mais monarquista. Né? E o Ledo não, o Ledo queria fazer a independência e já virar uma república. Então, inclusive,
quem era o grão-mestre na época, era o José Bonifácio. Numa das sessões que o José Bonifácio não compareceu, que o Ledo transforma o Dom Pedro em grão-mestre, né? Faz um golpe, José Bonifácio não gosta, mas não pode fazer muita coisa. É interessante porque os Andrada foram expulsos do Brasil, todos foram exilados depois, né? Os Andrada eram o José Bonifácio de Andrada, era da família dele. E tinha um cara junto com o Dom Pedro que se chamava Padre Belchior. Ele era primo de José Bonifácio e o nome dele era irmão Sócrates. E Dom Pedro fala para ele, segundo os relatos, olha para ele e diz: e agora? E agora, padre, o que eu faço? E daí o padre diz para ele: ó, você tem esses dois caminhos. Então sempre foi muito claro isso daí. Não foi... Talvez a maçonaria, é óbvio que eu vou falar, ela inspirou os homens, inspirou talvez Dom Pedro a fazer a independência. Mas ela não fez a independência. Ela não mandou uma cartinha para ele dizendo: faça isso. Isso, vou assumir a responsabilidade. Queremos que você faça isso. Isso. Mas ela talvez tenha inspirado por atitudes ou por homens que estavam perto deles, os ideais iluministas, libertários estavam ali. Fazer uma pergunta, então, agora sem... Né, só para saber a sua opinião. Quem estava certo, Gonçalves Ledo ou José Bonifácio? Eu tenho a minha opinião, daí depois eu falo a minha opinião, né? Quem estaria certo naquele momento da independência? Eu tenho opinião. Eu admiro o Gonçalves Ledo pela luta dele e sei que ele foi injustiçado pela história. Ele deveria ser melhor, vamos dizer assim, qualificado e melhor mostrado para as pessoas entenderem ele. Mas eu sou um apaixonado por José Bonifácio. A história do Bonifácio foi uma história muito bonita. Ele esteve em Portugal, ele virou mineralogista, ele foi um cara que estudou muito, nascido em Santos. A história dele é muito bacana e depois viveu no exílio na Ilha de Paquetá, onde tem um museu que era a casa dele até hoje, acho que tem lá. É tombado lá, inclusive. Então a história dele é muito interessante e ele é um dos pais fundadores do Brasil, junto com Gonçalves Ledo e outros personagens. Mas é uma pessoa que vale a pena a gente... falar sobre ele, um grande maçom, sim, junto com Ledo. Ledo foi um grande maçom também. E eles eram antagônicos e conseguiam conseguiam conviver no governo. Fora tudo isso que você falou, ainda acho que tem mais um ponto, para mim também, José Bonifácio. Mas por quê? Naquele momento, toda a América Latina ali, todos aqueles países começaram a se desmembrar, fazer sua própria revolução e virar países pequenos independentes. E era isso que ele não queria. Ele queria a independência do Brasil, mas queria que o Brasil continuasse unido. Integridade, né? Integridade territorial. Então, por isso que ele queria que continuasse a monarquia. Então, e por isso que eu também voto nele. Né? Se não fosse isso, talvez a gente fosse 27 países hoje. Eu tenho alguns amigos que pensam assim também. Eu penso do jeito que eu vou me expressar agora. Eu acho que foi uma grande sorte do Brasil ter sido colonizado por Portugal. Muita gente fala, não, porque não sei o quê. Mas olha... O único país da América do Sul que permaneceu com a territorialidade dele íntegra foi o Brasil. Todos os outros que foram colonizados por espanhóis viraram pequenos países. São pequenos países. Uruguai, Chile, Argentina, Paraguai, todos. Então, Equador, todos eles. E o Brasil, Peru, Colômbia, enfim... Não vou citar todos, vai faltar algum, com certeza, sempre fui péssimo de geografia. Então, mas eu vejo assim, no meu ponto de vista, o Brasil se permaneceu coeso por causa da colonização portuguesa. Então, as pessoas falam muito, porque tinha que ser colonizado por outros países e tal. Veja, quando a família real veio para cá em 1809, ela veio escoltada pela Marinha Inglesa. Todo mundo sabe disso. Em 1814, Portugal estava sob ocupação inglesa. Um general inglês que estava lá para conseguir voltar à ordem. Estava em pleno período revolucionário e a questão Napoleão Bonaparte, as guerras peninsulares, entendeu? Então, nós temos que ver além disso. Não adianta nós dizermos aqui, olha, Portugal, os portugueses são burros e tal. Não. Não é assim, né? E quantos países? Seria melhor se fossem os ingleses. Quantos países de colonização inglesa se deram bem? Perfeito. Né? Mesma coisa. Pode somar. Canadá, talvez o único. Canadá, Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos, os únicos de sucesso. Exato. Daí a África do Sul foi também uma parte, mas teve revoluções, apartheid. Até há pouco tempo. Até há pouco tempo, né? Não precisamos nem ir longe. Exato. Então é por isso que eu dou esse mérito também para o José Bonifácio de Andrada. Perfeito. Isso. É uma pessoa pouco conhecida, né? Pouco conhecida. Então essa aí a gente pode falar um pouco mais sobre ele. Talvez, né? Porque trabalhou muito dentro da maçonaria, dentro da política, fora
seu outro conhecimento. O contexto, né? Depois que ele foi para a Europa, tudo que ele fez lá, né? No finalzinho ele volta, né? Mas... O pessoal tem um conceito sobre o... Voltando a falar sobre os portugueses, em 1500 a Marinha Portuguesa era a NASA, a Escola de Sagres, que eu sei que a Escola de Sagres não existia no papel, ela existia de conhecimento transmitido verbalmente, mas era a NASA da época. A Inglaterra só se tornou mais poderosa e mais moderna, a Marinha, 200 anos depois. Então, em 1500, era Portugal que mandava em tudo, Portugal e Espanha, tanto que o Brasil era dividido. O mundo era dividido, né? Pelo Tratado de Tordesilhas, né, em duas partes. E até o pessoal reclamava, dizia, pô, o rei francês, né, falou, por que não me chamaram para fazer a divisão, né? Como é que é? Não, isso, né? Ele fala que, como é que é? Eu sei. Tem uma história. O professor da quinta série, o professor Elias Soares Brandão, contou essa história. Boa. Ele falava que se o mundo era para ser dividido entre portugueses e espanhóis, ele queria ver a carta, o testamento de Adão e Eva. Isso, o testamento de Adão e Eva. É isso que ele falava. Isso que os franceses falavam. Mas era o que era na realidade na época. Então, o pessoal critica muito a questão do Dom João ter vindo para o Brasil. Ele foi o único rei da Europa que, e fala-se da história, esse termo, que permaneceu com a cabeça sobre os ombros. Uhum. Então, ele foi... a história do ver navios, né? Ver navios, mas ele foi inteligente. Sim. Conseguiu se safar, né? Porque senão Napoleão ia passar por lá também. Veio para o Brasil, exato, trouxe toda a corte, né? A abertura dos portos no Brasil. Transformou uma colônia em império. Exatamente. Ali foi o start do que o Brasil é hoje, nós podemos dizer, com a abertura dos portos, né? Porque como a corte tinha vindo para cá, ela se tornou o centro, o polo comercial de Portugal. Exato. Isso foi importante. Deixou de ser colônia para ser a capital. E inverteu a situação, né? Portugal passou a ser colônia. Isso. O mandatário estava aqui. A riqueza estava aqui. Tá? Então, nós temos... a história no Brasil ela é muito ruim. A história é muito bonita, mas a historiografia é muito ruim. Então, hoje a gente tem que lutar para isso, para melhorar a historiografia, contar as histórias de um jeito que as pessoas se interessem pela história. É que a impressão que temos é que hoje em dia... o pessoal não tem mais interesse pela memória dos antigos, né? Eles querem saber só do que está na atualidade. Um youtuber famoso, um jogador famoso, mas esquece do seu passado, esquece de quem construiu o seu país, seu município, seu estado. Lutou, né? Lutou. Morreram. Teve gente que morreu, foi considerado traidor, morreu, foi enforcado, foi decapitado. E teve vários casos no Brasil. Então, o que acontece é que as pessoas vai se perdendo isso. E nós só estamos aqui hoje, nessa sala, porque eles estiveram em algum momento aqui, senão nós não estaríamos aqui, entendeu? Aqui podia ser sei lá, o América do Sul, o Brasil tinha, acho que 8 milhões de índios, porque o pessoal fala, quando descobriram o Brasil não foi descoberto, ele foi ocupado. Exato. Ele não foi descoberto. Ele Se tinha gente aqui... é porque... Já tinha gente aí e tal, então... são outras histórias, mas a maçonaria ela teve um papel muito importante no desenvolvimento da sociedade brasileira. Podemos afirmar que a primeira reunião aconteceu em 1822? Não. Ou 1798, como falam? 97, na fragata? Não podemos. Um dia pode aparecer um documento lá dizendo, olha, aqui tem o diário de bordo do navio francês em 1790 ou 1780. Pedro Álvares Cabral trouxe aqui a carta constitutiva do Grande Oriente do Brasil. Já. Pode ser, pronto. Por que não? A gente não sabe, então a história não é que ela esteja em movimento, mas ela está contida em algum nós temos que mostrar o que nós sabemos até hoje. Documentalmente até hoje. Se aparecer alguma outra prova, vai mudar tudo. Rever essa história. E essa questão do desenvolvimento da maçonaria no Brasil, ele veio desde antes da independência, né? A parte de mudar a história, falamos do Tratado de Tordesilhas. Para que fazer o tratado se eles sabiam que não tinha terra? Sabia, eles sabiam. Espiões, E por que depois mudou o tratado mais para dentro? Sim, 100 milhas. Mudou. Por quê? 100 milhas, porque parece. Sabia que tinha. Isso. Não era uma ilhazinha só, como descobriu uma ilha. Não. Eles sabiam que era um território. Hoje, se você for no sul de Cananéia, é a ponta de Jaguaripaca, um negócio assim, tem um nome lá, é no sul de Cananéia, mas se procurar na internet tem lá. Tem um marco de Tordesilhas lá. Esse marco, obviamente, não está lá. Tem uma réplica dele lá. Ele está no museu em São Paulo. E aonde marcava a primeira divisão do Brasil. Inclusive aqui no Paraná, se nós formos olhar por essa ótica da primeira divisão, nós estávamos em terras de Espanha. Espanha, sim.
E daí teve, tudo bem que é a União Ibérica, tal, não é isso, mas isso antes de 1500, né? Porque quando a Martim Afonso de Souza chegou no Brasil, que ele veio buscar, perseguir os navios franceses que estavam roubando para o Brasil em 1531, ele chegou em Canané e já tinha degredados vivendo há mais de 30 anos. Então, veja, nós temos registro de 1531 e mais de 30 anos, quer dizer que tinha gente lá, talvez antes de 1500, né? Antes de 1500, e todo mundo sabe da história do bacharel de Canané e tal. É uma história interessantíssima do Brasil também, então... Até as caravelas, né? Por que tinha aquela cruz templária? Isso. A gente não falou quando Mas a gente falou pode sobre os falar templários. sobre isso, Exato. sabia? É um assunto interessante para abordar. Porque da onde que surgiu aquilo, né? E como veio a Companhia de Jesus, como apareceu em Portugal e tal. Sim. Isso é interessante. Não que os templários tenham a ver com a maçonaria, nós já falamos sobre isso, mas os ensinamentos, né? O templarismo, o nome disso daí é templarismo, que trouxe os ensinamentos e tal, e essa questão das cruzes a gente até hoje tem vários ritos na maçonaria que ainda agregam isso, né? Exatamente. Tá, a gente estava comentando sobre o ré, sobre outros ritos ali, então, que ainda trazem os trazem ensinamentos. Esses ensinamentos que são o templarismo, que veio trazer, ele veio, ele prestou o simbolismo para a maçonaria para educar os membros, que é isso que o objetivo da maçonaria é educar seus membros através de símbolos, né? Esse é o ritual, a ritualística toda funciona nisso daí. Exato. Mas nós fomos desmistificando, né, Álvaro, cada vez. Então, tá. Podemos já, você viu só dessa conversa, surgiram vários outros Outros temas assuntos, possíveis, né, temas possíveis de você falar. Porque Legal. São assuntos interessantes, né? Mas eu acho que o importante de hoje, vamos voltar, a gente fugiu um pouco da... Isso, era o dia 20 de agosto. Dia 20 de agosto, então acho que conseguimos explicar, né? Não foi dia 20, foi dia 2 e dia 9 as reuniões. Isso. Não teve reunião dia calendário. 20 de agosto. Isso foi um erro cometido no centenário da independência. Exato. Um livro. Porque era o 20º dia do 6º mês. Isso, e não exatamente. dia 20 de agosto. Isso. Exato. Aí é um erro de interpretação do calendário. calendário. Porque o Grande Oriente do Brasil, esse calendário hebraico, né, ele funcionou até 1855. Em 1855 ele foi abolido do Grande Oriente do Brasil. Mas até 1855 todos os documentos têm que ser 21 de março. É O início do ano. O início do ano maçônico, que era um calendário, vamos dizer, solsticial do hemisfério norte. Porque tudo aconteceu no hemisfério norte. A maçonaria ela foi formatada lá. E depois a gente adaptou ela, que ela veio para o sul. Então o pessoal olha e diz, pô, mas é solsticial. É solsticial no hemisfério norte. Exato. É o início da primavera. Para nós aqui é outono, mas para eles é Isso, primavera. a escuridão foi embora. Exato. Começou a nova vida, plantações. Perfeito. Comida, fartura, luz, sol. tudo. Perfeito. Isso aí. Então tá bom, acho que tá bom por hoje. Dá um aviso, né, para quem fez a inscrição para ter o certificado, a palavra-chave lá é Dom Pedro I. Né? Não, acho que boa, essa foi não podia boa. ser outra, né? Não é dia do maçom. Não é dia do maçom, é Dom Pedro I. Né? Foi ele que fomentou a nossa independência, quer queira, quer não, né? Sim. Devemos isso a ele. Obrigado pela audiência, obrigado, Hamilton. Nossa, hoje você falou bastante aí, explicou bastante para nós. Imagina, né? Vamos lembrar desses temas aí para a gente marcar Muito obrigado. novas rádios aqui. Obrigado pela audiência, pessoal. Um abraço. Até na nossa próxima live.